O reinado de Amazias, capítulo 14. No segundo ano de Joás, filho de Jeocás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Era da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou durante 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Joadã de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor, mesmo não sendo como Davi, seu pai, fez conforme todas as coisas que fizera Joás, seu pai. Contudo, os lugares altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. E tendo confirmado em suas mãos o reino, matou os servos que mataram o rei, seu pai. Porém, não matou os filhos dos que o mataram, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: não matarão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá por seu próprio pecado. Este matou também 10.000 edomitas no vale de Sal, e tomou a Sela na guerra, e chamou a Joquitel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Jeocás, filho de Geu, rei de Israel, dizendo: vem para que nos vejamos cara a cara. Joás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, esta resposta: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que está no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho, e passarão as feras que estão no Líbano e pisarão no cardo. Certamente derrotaste Edom e teu coração se envaideceu. Glória-te, pois, mas fica em tua casa, para que te metes no mal, para que caias tu e Judá contigo? Porém, Amazias não escutou por isso. Subiu Jeoás, rei de Israel, e se viram cara a cara, ele e Amazias, rei de Judá, e Bet-Semes, que é Judá. Judá caiu diante de Israel e fugiram cada um para sua tenda. Além disso, Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 264 metros. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que foram achados na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e aos filhos tomou como reféns e retornou a Samaria. Os demais feitos que executou Jeoás e suas façanhas, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Dormiu Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos, depois da morte de Jeocás, rei de Israel. Os demais feitos de Amazias não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém, perseguiram-no até Laquis e lá o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém com seus pais na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituíram rei no lugar de Amazias, seu pai. Ele reedificou a Elate e a restitui a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. O reinado de Jeroboão II. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei
de Judá, começou a reinar Jeroboão, filho de Joás, sobre Israel em Samaria, e reinou por 40 anos. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e não se apartou de todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, aquele que fizera Israel pecar. Ele restaurou os limites de Israel desde a entrada de Amate até o mar de Arababe, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, que ele falará por seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Porque o Senhor viu a aflição muito amarga de Israel, que não havia servo nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E o Senhor não havia determinado varrer o nome de Israel de sob o céu. Portanto, o salvou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais feitos de Jeroboão e tudo o que fez, a sua valentia e todas as guerras que fez, e como restituiu Damasco e Amate ao domínio de Israel, que pertenciam a Judá, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Dormiu Jeroboão com seus pais, os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Azarias, capítulo 15. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, iniciou-se o reinado de Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Era da idade de 16 anos quando começou a reinar e reinou por 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolias de Jerusalém. Fez o que era reto perante os olhos do Senhor, conforme todas as coisas que seu pai Amazias fizera. Contudo, os lugares altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Mas o Senhor feriu o rei com lepra e esteve leproso até o dia de sua morte, e habitou em casa separada. E Jotão, filho do rei, tinha o cargo do palácio, governando o povo. Os demais feitos de Azarias e tudo o que fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Dormiu Azarias com seus pais e sepultaram-no com eles na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Zacarias. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel por 6 meses. Fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, como haviam feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, aquele que fizera Israel pecar. Contra ele conspirou Salum, filho de Jebes, e o feriu na presença de seu povo, e o matou, e reinou em seu lugar. Os demais feitos de Zacarias, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que falará a Ageu, dizendo: Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. E assim foi. O reinado de Salum. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou por 1 mês em Samaria, porque Menahem, filho de Gade, subiu na Tirza e veio a Samaria, e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Os demais feitos de Salum e a conspiração que tramou, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Manaém saqueou Tifissa e todos os que nela estavam, e também seus arredores, desde Tirza saqueou-a, porque não lhe abriram as portas, e abriu o ventre de todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem.
No 39º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Manaém, filho de Gade, sobre Israel 10 anos em Samaria. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Em todo o seu tempo não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, aquele que fizera Israel pecar. Veio Pul, rei da Assíria, para atacar a terra, e a Menahem deu a Pum 34 toneladas de prata para ajudá-lo a confirmar-lhe o reino. E impôs Menahem este dinheiro sobre Israel, sobre todos os poderosos e opulentos, de cada um 570 gramas de prata, para dar ao rei da Assíria. E o rei da Assíria voltou e não ficou ali no país. Os demais feitos de Menahem e tudo o que fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Dormiu Manaém com seus pais, e Pecaias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Pecaias. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Pecaias, filho de Manaém, sobre Israel em Samaria por 2 anos. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, aquele que fizera Israel pecar. Conspirou contra ele seu capitão Peca, filho de Remalias, e o feriu em Samaria, no palácio da casa real, na companhia de Argope e de Arié, e de 50 homens dos filhos dos Gileaditas, e o matou, e reinou em seu lugar. Os demais feitos de Pecaias e tudo o que fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. O reinado de Peca. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Peca, filho de Remalias, sobre Israel em Samaria, e reinou por 20 anos. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, aquele que fizera Israel pecar. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei dos assírios, e tomou a Lijon, a Abel, Bet-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Osor, a Gileade, a Galileia e toda a terra de Naphtali, e os levou cativos para a Assíria. Osias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, feriu-o e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Os demais feitos de Peca e tudo o que fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. O reinado de Jotão. No 2º ano de Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Era da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou por 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadoque. Fez o que era reto perante os olhos do Senhor, fez conforme todas as coisas que fizera seu pai Uzias. Contudo, os lugares altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Edificou ele a porta mais alta da casa do Senhor. Os demais feitos de Jotão e tudo o que fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naquele tempo começou o Senhor a enviar contra Judá Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. Dormiu Jotão com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acás, capítulo 16.
No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Acás tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 16 anos, e não fez o que era reto perante os olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Antes andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho, segundo as práticas abomináveis das nações que o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos e sobre os outeiros, e debaixo de toda a árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para guerrear e sitiar a Acás, mas não puderam tomá-la. Naquele tempo, o rei de Edom recobrou Elate para Edom e lançou fora de Elate os homens de Judá, e os de Edom vieram a Elate e habitaram ali até hoje. Então Acás enviou embaixadores a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e defende-me da mão do rei da Síria e da mão do rei de Israel que se levantaram contra mim. Tomando a casa a prata e o ouro que foram achados na casa do Senhor e nos tesouros da casa real, enviou ao rei da Síria um presente. O rei da Síria lhe atendeu, pois subiu o rei da Síria contra Damasco e a tomou, e levou cativos os moradores para Quir e matou a Rezim. A idolatria e a morte de Acás. Depois foi o rei Acás encontrou-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, em Damasco, e vendo o rei Acás o altar que estava em Damasco, enviou o sacerdote Urias o desenho e a descrição do altar conforme todo o seu feitio. O sacerdote Urias construiu o altar conforme o desenho que o rei Acás enviou de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acás regressasse de Damasco. Depois que o rei veio de Damasco e viu o altar, achegou-se a ele e ofereceu sacrifícios. Acendeu seu holocausto e sua oferta e derramou suas libações e espalhou o sangue de seus sacrifícios de paz junto ao altar. Fez achegar o altar de bronze que estava diante do Senhor na casa, entre o altar e o templo do Senhor, e o pôs ao lado do altar para o norte. Ordenou o rei Acás ao sacerdote Urias, dizendo: No grande altar acenderás o holocausto da manhã e a oferta da tarde, e o holocausto do rei e sua oferta, e também o holocausto de todo o povo da terra e sua oferta, e suas libações, e espalharás sobre ele todo o sangue do holocausto e todo o sangue do sacrifício. O altar de bronze será meu para inquirir nele. Fez o sacerdote Urias conforme todas as coisas que o rei Acás lhe ordenou. O rei Acás desmontou os painéis das bases e lhe tirou as fontes, e fez baixar também o tanque de sobre os bois de bronze que estavam debaixo e os pôs sobre um pavimento de pedra. Também o pórtico para os sábados que haviam edificado na casa e os passadiço, o rei retirou-os do templo do Senhor, por causa do rei da Síria. Os demais feitos que obrou Acás não estão todos escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Dormiu o rei Acás com seus